Bom dia, pessoal! Entrando aqui para o nosso vídeo ao vivo, 6 horas da manhã, meia horinha para a gente conversar sobre a linha do tempo. Vamos hoje conversar sobre a linha do tempo. Gente, esse raciocínio da linha do tempo, ele vai trazer muito resultado para o nosso dia, muito. Então, o que acontece? Quando você observa que existe uma linha do tempo, fica mais fácil você tangibilizar que você está dentro da vida. Vocês têm o hábito de olhar para a linha do tempo? Vocês aí que estão comigo, aqui na live, como é para vocês olharem para a passagem do tempo? Durante o dia vocês fazem isso? Porque isso tangibiliza o que a gente está vivendo. Olha só, passado, presente e futuro. Aqui é onde o dia acontece, é no presente. Não é no passado e não é no futuro. E cada vez que você tem uma memória do passado, cada vez que você tem um pensamento para o futuro, que é normal, a gente pensa em, eu fiz desse jeito, agora eu vou fazer desse. Aconteceu isso, agora vai acontecer assim. Cada vez que você tem um pensamento para o futuro, vou contar uma coisa para vocês. Vocês não estão no seu dia. Quando vocês pensam no passado ou quando vocês pensam no futuro, você simplesmente sai do seu dia. Você deixa de estar nele. Então, todo o meu pensamento não só em si, mas qualquer coisa. Porque era muito melhor, ou porque eu não devia, ou em relação a ação e passado, você sai do seu dia. Cada vez que você pensa em relação a ação e futuro, você sai do seu dia. Você entra num lugar que a física quântica chama até de não local. Você sai daqui. Você vai para um outro lugar. Muito rápido, porque o pensamento acontece muito rápido. Então, gente, olha que interessante. Você não fica aqui quando a sua mente fica no passado ou no futuro. Você vai para onde? Você vai para o outro lugar que ainda não é, ou para o lugar que já foi. Quem fica pensando muito em uma situação de vida ou num fato, eu tive uma situação muito difícil em 2011, até contei ontem na minha entrevista do podcast, que foi quando eu montei o método, que eu saí do buraco, e que esse método é para ajudar vocês a saírem do buraco ou a não entrar no buraco, né? Nada de buraco. O buraco que a gente entra na vida toma tempo pra gente. A gente se visitar ele agora com mais consciência, a gente visita e sai rapidinho. Cada vez que você fica muito tempo com o seu pensamento em outro tempo, então vamos lá. Porque eu sempre lembro de uma situação de 2011, eu sempre lembro de uma situação de 2011. Aonde eu tô, mesmo estando aqui no meu dia presente? Eu tô em 2011, eu não tô aqui. E quando eu tô lá e não tô aqui, o que acontece? Nada. Eu vou olhar para as pessoas à minha volta como se eu tivesse lá. É como se eu tivesse um óculos assim, escrito 2011. E eu olho para as pessoas como se eu tivesse lá. Eu vou encaixar elas, inclusive, na mesma cena. Eu vou encaixar elas na mesma dificuldade. Então, observa durante o seu dia onde você está colocando a tua atenção. Quem aí pensa em acontecimentos passados, de que momento? Põe aí pra mim o ano, ou o mês, ou então, Vanessa, já aprendi, não tô mais pensando em pensamento passado. Porque senão, vamos lá, vou trazer um exemplo mais tangível e mais forte. Vamos pôr que em 1990 você teve um abuso, ou um abuso sexual, ou um abuso da boa vontade, ou um abuso de você mesmo. Vamos colocar que foi um abuso sexual, tá? Em 1990. E sua mente sempre vai para lá. Por mais que você já se trabalhou, por mais que você já melhorou, sua mente te leva para lá. De vez em quando, no seu dia, você vai pôr o óculos.
E aí vai chegar, de repente, um homem perto de você, você tem a sensação que ele quer te tomar algo. Vai chegar alguém perto de você, você tem a sensação que essa pessoa quer te arrancar algo. Mas não tem nada a ver com o seu dia de hoje. Não tem nada a ver com o seu presente. Tem a ver, sim, com a história de 1990 que você está reproduzindo no seu dia, entende? Quando eu falo em pensamento passado e futuro, gente, não é só sobre o deveria, o poderia, ou se eu tivesse agido, ou se isso não tivesse acontecido. Cada vez que o meu pensamento volta para o passado, o que acontece? Nada. Ou mais, eu vou reproduzir aqui no presente, a mesma cena dos mesmos medos, da mesma dor, com personagens diferentes, com histórias diferentes, mas a mesma dor. Vou contar um exemplo para vocês. Que ano foi isso? Que às vezes eu me perco um pouco no ano. Em 2001, acho que foi. Meu pai teve uma grande perda financeira. Ele tinha posto de gasolina, envolvia posto de gasolina, envolvia pessoas da família, envolvia uma série de coisas. E aí o que aconteceu? Foi muito sofrido, foi difícil, foi um processo intenso e com certeza nós ficamos parados muito tempo nessa história. Não teve só perda financeira, teve perda da construção da família, teve perda de confiança, teve um monte de perda, né? Porque a perda financeira é um detalhe quando você passa por um evento assim. Tudo bem, esse acontecimento de 2001, com certeza, muitos dos meus dias seguintes eu voltava para ele. Eu, minha mãe, meu irmão, meu pai, tentando digerir, entender, porque às vezes a vida vem, te tira de uma situação que você fica rodando para entender. Em 2011, 10 anos depois, que foi quando eu montei o método CCM, eu vivi exatamente uma situação muito parecida com o meu ex-marido, com o posto de gasolina, com perda financeira, um negócio que ele estava participando, dando consultoria, que foi muito difícil para mim. E tinha pessoas dentro da cena que parecia lá o meu parente que estava envolvido na história, tinha pessoa que parecia meu pai, tinha pessoa... É como se eu pegasse meu óculos lá de 2001 e trouxesse para 2011 e tivesse vivendo uma cena muito parecida com pessoas diferentes, mas com a emoção de lá. Por isso que essa construção da linha do tempo é muito interessante e eu pergunto para você, você está presente no seu dia ou você está no seu dia de hoje lidando e remoendo assuntos passados? Porque cada vez que você estiver no seu dia de hoje lidando e remoendo assuntos passados, você vai trazer para o seu dia os mesmos personagens daquele assunto passado. A mesma dificuldade, a mesma desconfiança. Quando eu falei, por exemplo, do abuso, se você teve um abuso em 1990, você ficar pensando nisso, cada vez que você tiver hoje contato com uma pessoa, você vai achar que ela está abusando de você, que ela está querendo te tirar algo, que ela está querendo, sei lá, te expor, te diminuir. Você fica calibrando o teu dia no sentimento da dor do trauma passado. E a gente faz isso sem perceber. Porque, afinal de contas, eu tô aqui no presente, você tá aí no presente, estamos todos no presente. E a vida tá acontecendo no presente. E você faz isso sem perceber se você não tiver o treino e a consciência. Que é o que eu falo para vocês. Vamos treinar o pensamento. Vamos treinar o que acontece com a gente. Vamos treinar a nossa mente. Porque cada vez que a gente puder treinar o nosso pensamento para estar aqui no presente, é aqui que a vida acontece, gente. Não é em outro lugar. Ótimo, essa história, 2 exemplos que eu dei. Dei um exemplo pessoal meu e dei o exemplo, de repente, aí do abuso. Nenhuma dessas histórias foi fácil. Só que já foram. Para eu parar de repetir na minha linha do tempo a mesma dor do passado que aconteceu, vamos pôr, né, que teve a dor do passado, para eu parar de repetir, eu tenho que fazer o quê? Aceitar o que aconteceu. Vanessa, mas não foi fácil o que aconteceu.
Eu sei, eu tenho vários acontecimentos na minha vida também que não foram fáceis. Às vezes as pessoas falam pra mim, nossa, mas parece que você não sofre, você lida com tudo com tão... Parece que é fácil. Não é que é fácil, mas é aprender a aceitar. Aceitar não quer dizer concordar, aceitar não quer dizer me conformar. Aceitar quer dizer lidar com aquilo que foi. Se foi, não tem outra coisa para ter sido. Então, o único caminho que eu tenho é aceitar. Por quê? Porque eu não tenho outro. Se eu tivesse duas portas para escolher, aceita o que aconteceu no seu passado ou abre essa porta e muda o passado. Talvez eu escutaria a porta que eu pudesse mudar. Mas eu não posso. Eu não posso, nem você e nem ninguém ainda. A gente não pode mudar o que aconteceu. E mais, nós temos um recorte do que aconteceu dentro da linha do tempo. Eu tenho uma visão pequenininha do que aconteceu, a outra pessoa envolvida tem uma visão pequenininha. Então, se eu ficar lá com o meu óculos do passado, aqui, se eu ficar aqui no meu dia, que é o meu presente, vivendo o pensamento do passado, nada vai acontecer aqui. Ou mais. Claro que vai acontecer, Vanessa. Você está respirando, está andando, está trabalhando, está fazendo? Sim, vai acontecer as mesmas situações. Muito parecidas. Quer dizer que, então, em relação ao abuso, você vai ter outros abusos? Posso ter de outro jeito. Abuso moral, abuso na relação, relacionamento abusivo. Posso não viver outro abuso, mas só de ficar pensando que eu posso viver um abuso, para o meu cérebro, eu estou vivendo um abuso. Porque o cérebro entende que tudo está acontecendo. Se eu estou com a minha cabeça num acontecimento passado, o meu cérebro entende que está acontecendo agora. E aí vai me conectar na vida com pessoas e situações para poder repetir aquele passado no presente. Entende? Não é que você repete ao acaso ou você repete só porque você não tem repertório. Você repete porque a sua mente está presa em histórias passadas. E você fica com esse óculos do passado na sua vista, olhando tudo que existe agora como se fosse esse passado. E quando você olha tudo que existe agora como se fosse esse passado, você vai se conectar aqui com pessoas que vão trazer essa mesma sensação, esse mesmo sofrimento, mesmo que não aconteça nada, mesmo que você não saia de casa. Você vai ficar vivendo o mesmo pensamento, o mesmo sofrimento daquele passado. Entende? Por que é muito importante, gente, a gente aprender a carregar nossa bateria de vida durante o dia. Porque é muito importante você aprender a estar presente no seu dia. Porque se você mantém a sua bateria no seu dia carregado, o que acontece? Você fica no presente. Você fica muito mais no presente. Por exemplo, você aprende a observar e a se preparar para o seu dia. Desde a noite anterior, desde como você vai dormir, como você acorda, que frequência você coloca dentro para o seu dia, que situações que você vai observar. Você aprende a estar no teu dia com a bateria carregada. E, gente, isso é fantástico. Isso é fantástico porque a hora que você está no teu dia com a bateria carregada, ninguém te segura. O teu dia acontece. Sabe aqueles dias bons que você tem? Que você fica no otimismo, que você fica vibrando, que você fala, putz, agora vai, tá tudo acontecendo como eu esperava, ou então eu tô super otimista que tudo tá acontecendo, aí você sai de casa, você encontra uma pessoa ao acaso para resolver uma situação, você sai de casa, acontece outra coisa, você recebe telefonema, você recebe mensagem, o seu dia pulsa, o seu dia vibra. Todos os dias podem ser assim se você estiver nele. O que faz o seu dia não vibrar de resultados positivos é você não estar nele. Futuro. Futuro, todos os meus medos, anseios, dificuldade, falta, eu vou ficar olhando para o futuro. Será que vai ser? Será que vai dar? Olha que interessante. Cada vez que você fica pensando no futuro ou pensando para frente, você também não está no seu dia. E o que a gente falou ontem foi não juntar expectativa com o resultado.
Porque se eu fico, se isso, o meu medo de não dar certo, mas tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo perfeito para eu ir lá e fazer. Não é só medo da perfeição, ou você querer tudo do seu jeito. Não é isso, é muito mais do que isso. É você juntar a expectativa com o resultado. Para você ter uma expectativa, você tem que ter um resultado. Mas não, a expectativa, ela tem vida própria e o resultado é outra coisa que vai acontecer depois da expectativa, entende? Não tem nada a ver expectativa com resultado. O resultado, ele é fruto de ter acontecido da maneira que eu achava que era. Mas a expectativa pode ser do jeito que eu achava, pode ser diferente e pode ser até melhor. O resultado, ele é fruto do processo, ele não é o processo. Então, quando você fica aqui pensando no que deveria, no que seria, no que poderia, em todas as decisões que você não toma, porque você desconhece o seu futuro, você não está no seu dia. E voltando para o nosso quadro super didático, se você não está no presente, você está no futuro. Se você está no futuro, você saiu do seu dia. E se você sai do seu dia, não acontecem coisas bacanas, acontece a mesma coisa, acontecem as mesmas dificuldades, você repete a mesma história. Porque quando você... Gente, presta atenção nesse detalhe. Quando você sai do seu dia para ficar no futuro ou no passado, você reproduz no seu dia uma programação que está rodando, como se tivesse um CD gravado. Fica ali uma programação rodando porque você não está aqui. Essa programação vai te pôr para acordar, para fazer, para ir lá, para trabalhar, para voltar, mas lidando com as mesmas dificuldades, com a mesma maneira, olhando não mais para o passado, mas olhando o que existe dentro dessa programação. Entende? Não é mais aquilo que era. E não vai ser, talvez, aquilo que você acha, porque você não tem certeza. Ficar pensando na sua certeza para o futuro, para ter uma ação, é insano. Você não vai sair do lugar. Você não vai ter certeza. Essa certeza eu tenho. Por que você não vai ter certeza? Porque a gente não tem certeza nem se a gente vai estar vivo no minuto seguinte. Então você não vai sair do lugar. Ou vai fazer com muito custo, vai gastar muita bateria do seu dia para fazer isso. Para viver esse futuro que você planejou. Vanessa, não tem como dar errado, só se eu morrer, porque eu minimizei ali todos os riscos. Só que você vai ter assim muito esforço, porque você não vai estar aqui. Você planejar, você se organizar, você ter meta, fantástico, a gente tem que se organizar mesmo. A vida não é ao acaso. Mas você precisa estar aqui, você precisa estar no seu dia para, inclusive, poder mudar o seu dia, mudar a sua vida para melhor. E o futuro também te coloca para lidar com a instabilidade do que é o futuro, né? E quem é que consegue lidar com instabilidade? A gente tem medo de lidar com a instabilidade. E aí inventa um monte de prisões. E se mudar isso, e se for isso, e se acontece isso, então eu não vou nem começar. Eu lembro uma vez estava conversando com um dentista que me acompanhava, aí, conversando do meu trabalho, essas coisas, você tem que olhar o que tá bom, o que não tá bom, o que ajuda, o que não ajuda. Vanessa, se eu pensar muito, eu tenho que mudar muita coisa, melhor nem pensar. Mas não é só sobre grandes ações que a gente está falando aqui. É sobre simplesmente pensar para estar no presente. Porque é no presente que a vida acontece. É sobre simplesmente não ser sequestrado pelo seu óculos do passado ou pelo seu medo do futuro. O futuro, o que vai acontecer lá, você não sabe, nem eu. Ontem, na minha conversa com o Rogério, que me entrevistou para o meu podcast, foi muito legal, porque ele me conhece desde 2003. Então, quando ele olha para mim e fala assim, olha, de lá para cá, Vanessa, como que você resume o que aconteceu? Aí você fala, caraca, quanta coisa! Só que quando você está ali no pequenininho do teu dia, pensando no seu medo passado ou na sua aflição do futuro, você não percebe quanta coisa você realiza, quanta coisa você já é. E se, gente, presta atenção, e agora é e se? E se mesmo eu me perdendo de mim?
Mesmo eu tentando mudar o passado, coisas que não dão para mudar. E se mesmo eu ficando com medo do futuro, eu já faço tanta coisa bacana na minha vida, eu e vocês, imagina quando vocês treinarem ainda mais isso que eu estou ensinando para vocês, de ficar no presente no seu dia. Quanta coisa bacana você vai conseguir fazer sem gastar bateria, sem esforço. Vanessa, eu tenho uma reunião, eu não sei como vai ser, como é que eu vou agir. Você se preparou? Não ou sim? Tá, se a reunião é agora, então vai dar seu melhor. Mas como é que eu vou lidar com tal coisa que vai ter lá? Como é que eu vou saber se não aconteceu? Entende? Você tem bagagem suficiente para lidar com tudo que chega para sua vida. Por isso que chega para você. Agora, se você fica só no estresse e fora do seu dia, vai chegar sempre coisas estressantes e fora do seu contexto e fora do seu momento, porque é isso que você vai estar vibrando. O que você precisa? Estar aqui no seu dia. Não ficar preso na falta de certeza e expectativa futura. Não ficar preso no acontecimento passado. É isso aí, mãe colocou, ficar no eu sou. É isso, é ficar no eu sou. É ficar ali sentindo que a vida acontece para você e por você. É olhar o teu dia como se fosse a primeira vez. É você... Oi Marilu, bem-vinda. É você chegar num lugar e olhar o seu dia como se ele fosse a primeira vez. Você vai para o seu ambiente de trabalho, que às vezes as coisas não estão muito fáceis ali, olha como se fosse a primeira vez que você está chegando. Você vai encontrar a sua família, olha como se fosse a primeira vez. Por que olhar como se fosse a primeira vez? Quando você olha para alguém como se fosse a primeira vez, você dá uma chance enorme para essa pessoa ser quem ela pode ser. Quando você olha para o seu dia, para o seu trabalho, para o seu momento, como se fosse a primeira vez, você dá uma oportunidade para as coisas acontecerem dentro do seu entusiasmo, otimismo e expectativa. É essa expectativa que eu preciso para a tua prosperidade, para a vibração da coisa acontecer. Entende? Então, olhar como se fosse a primeira vez com entusiasmo e expectativa. O tempo todo. É isso que vai te mover para ter bons encontros, é isso que vai te mover para a tua prosperidade, é isso que vai te mover para viver o amor do jeito que você acredita. É isso que vai te mover para trazer mais para o seu dia, para que teu dia tenha pulsação, para que teu dia vibre. É isso que vai te mover. Olhar para tudo o que chega e para todas as pessoas como se fosse a primeira vez. Como se fosse o primeiro encontro, com o entusiasmo do dia acontecendo. É isso, gente. É isso que vai fazer a diferença para o seu dia. Gente, muito legal. Esse projeto é feito com muito carinho aqui do Bom Dia o Dia Todo. É um tempo que eu estou colocando para a gente crescer juntos. É um tempo que eu tô colocando pra gente estar aqui no presente, vibrando com um dia cada vez melhor, carregando a bateria. Pra bateria do teu dia ficar carregado, pra você ter um astral bacana, pra você poder estar realizando. Tá no pique que teu dia merece, porque cada dia é um presente na nossa vida e na nossa experiência. Gente, obrigada, um beijo, ótimo dia pra todos nós.